quando os remédios fazem mal à saúde e o risco da automedicação que pode desencadear novas doenças. Na última reportagem da série, o repórter Luiz Carlos Azenha mostra o perigo do consumo exagerado dos antidepressivos. Uma farmácia em casa. Esse daqui é o que mais eu tomo. É o Atrozil para dor de coisa. Dona Luzilena já experimentou muitas fórmulas ao longo da vida, a ponto de se tornar uma espécie de consultora para familiares e amigos. Minha bisneta falou um dia para mim e eu parecia médica. Aí eu falei, por quê? Ela falou, porque todo mundo que quer remédio vem aqui no quarto da senhora. E eu falei, é verdade. É um comportamento muito comum entre os brasileiros e começa cedo. A taxa de automedicação é de mais de 90% entre jovens de 16 a 24 anos de idade. As pessoas às vezes querem soluções simples e rápidas e acham que as medicações vão dar para elas esse tipo de melhora dos sintomas rapidamente. Os calmantes e remédios para dormir, os benzodiazepínicos, estão entre os campeões de venda no Brasil. Dona Clarisnina foi ao médico pela primeira vez aos 40 anos de idade. Ela já completou 35 anos de uso do clonazepam, que em 6 semanas provoca dependência. A tarja preta na caixa não é à toa. Significa que o remédio é altamente viciante. A filha, Sheila, seguiu o mesmo caminho da mãe. Adotou o calmante para enfrentar as dificuldades do dia a dia. Eu tenho que tomar, porque ele me ajuda. Assim, é controlar, eu fico uma pessoa mais tranquila, eu consigo fazer um monte de coisa. O uso do clonazepam teve uma disparada impressionante no Brasil. Em 2007 foram 29 mil caixas. Em 2015, 23 milhões. E isso quando os médicos sabem que existem alternativas para combater a ansiedade. Por exemplo, andar de bicicleta, caminhar, fazer qualquer tipo de exercício regularmente, além de mudar o padrão de sono e a alimentação. Nada disso envolve o uso de remédios. Hoje os médicos já conhecem os danos de longo prazo causados aos que se tornam dependentes. Quem está tomando calmante, né, os chamados benzodiazepínicos, tem que saber que vai ter um prejuízo de memória e que, às vezes, para recuperar essa memória pode levar alguns anos até. Consequências mais graves seriam a demência e risco maior para o mal de Alzheimer. A indústria contesta e tem muito dinheiro para financiar pesquisas que atrasem qualquer tipo de regulamentação. Hoje, nos Estados Unidos, ela gasta o equivalente a R$1 milhão por ano por congressista só para fazer lobby. Lá, conseguiu emplacar anúncios na TV e criou o bordão Procure um médico. Ask your doctor, talk to your doctor. Talk to your doctor. Ask your doctor. Just talk to your doctor. Os médicos que ela tanto recomenda recebem hoje mais de 30% de todo o dinheiro investido pela indústria em propaganda, na forma de viagens, pagamento por palestras e convites para congressos. A indústria farmacêutica constitui um complexo que nós chamamos médico-industrial, que tem um grande poder de manipulação sobre a classe médica. No Brasil, ainda não existem ferramentas para que a sociedade enfrente os abusos da indústria e da classe médica. No Reino Unido, todas as receitas emitidas ficam numa base eletrônica de dados, monitorada pelas autoridades de saúde. Se ele for um clínico geral e estiver prescrevendo demais um calmante, ele vai ter que justificar esse padrão de prescrição. Ou então ele vai ter que alterar o padrão de prescrição.
Este documentário teve grande impacto ao denunciar que, para ampliar seu mercado e conquistar consumidores de longo prazo, a indústria promove o uso de antidepressivos entre jovens e estimula o diagnóstico de doenças infantis, ainda pouco estudadas. Déficit de atenção, eu acho que é um diagnóstico superestimado para vender remédio. O consumo de remédios para a dor disparou em todo o mundo. Alguns deles são derivados de opiáceos, assim como a morfina e a heroína. Hoje, as mortes por overdose de drogas legais, como os analgésicos, já superam as causadas por heroína e cocaína nos Estados Unidos. O cantor Michael Jackson foi um exemplo. Morreu de uma combinação de remédios vendidos legalmente, inclusive calmantes, como os que Dona Clarisnina e a filha consomem diariamente. Sheila já pensou até em se afastar da dependência do clonazepam, que já dura 14 anos. Mas você consegue se livrar dele hoje, se o médico disser que deve? Não. Ele já falou para mim que eu tenho que ficar internada há uns 6 meses, que é como se fosse uma droga. Uma pessoa que usa droga, né? Usuário de droga. O médico disse que para você se livrar tem que ficar internada? Uns 6 meses, para limpar o organismo. O risco agora é que a filha adolescente de Sheila acabe adotando o que é rotina na família. Seria mais uma cliente da indústria da ansiedade para o resto da vida.